claro, eles colocam aquela listagem. Depois daquilo não se teve mais notícia de nenhum outro Exu coroado? Ou tem? Como é que ocorre essa transmissão de informação, essa comunicação do mundo dos Exus para nós? Quem é o encarregado de trazer para nós essa evolução do mundo dos Exus? Como ocorre isso? Como que é feita nos dias de hoje a leitura dessa evolução no mundo dos Exus para o nosso mundo espiritual, espiritualmente falando? O que a gente precisa modificar? O que a gente precisa aprimorar? A comunicação do Exu para conosco, ou nós é que temos que nos aprimorar para podermos estar, digamos assim, preparados à altura de receber esta informação, ou estas informações, estas comunicações? Vamos estar falando também sobre isso. Muito bem, outro tópico. Exu coroado pode se embriagar? É polêmico este tema, mas nós vamos estar falando sobre isso. Por quê? Porque nós sabemos que a bebida, o uso desenfreado do otim-fum-fum, da cachaça, da bebida alcoólica, da cerveja. Hoje nós temos Exus que bebem cerveja, né? O que nós sabemos que o grau o teor alcoólico de cerveja, ele está bem mais abaixo do que das chamadas bebidas ditas alcoólicas, né? Embora a cerveja seja uma bebida alcoólica, mas é o que a gente fala, espiritualmente a gente considera a cerveja como bebida de passatempo, né? Bebida de reunião. E no passado, Exu Egum, o Exu propriamente dito, não conhecia cerveja, não se tomava cerveja. Hoje se convencionou, hoje nós temos rodas de Exu, gira de Exu, em que Exu bebe cerveja. O que está havendo? Exu está se modernizando? Ou nós, espiritualistas, nós, encarregados de interpretarmos as verdadeiras mensagens de Exu, estamos extrapolando na interpretação dessa evolução que ocorre lá no mundo espiritual dos Exus Eguns? O que está acontecendo? O Exu coroado, ele pode beber, ele pode se embriagar? Como é que fica? Até que ponto um Exu coroado a gente pode ser considerado como tal quando ele põe uma garrafa de otim-fum-fum? Quando eu digo otim-fum-fum, eu especifico para não generalizar, para não ficar falando aqui de velho barreiro, de 51, de praianinha. Então eu digo otim-fum-fum, quer dizer, eu coloco num bolo só toda e qualquer bebida alcoólica, menos a cerveja. Muito bem. Nós vamos estar falando sobre isso aqui, se Exu coroado pode se embriagar. Muito bem. Um outro tópico que nós vamos estar aqui falando e dissecando a respeito. Quando pedimos que um Exu coroado faça determinado feitiço a alguém, porque é normal, né, a gente chegar ante um Ojubó. Todos vocês sabem o que é um Ojubó. Para quem não sabe, é um assentamento, é um fetiche que nós arrumamos de Exu. Pode ser o Exu Orixá, como pode ser também o Exu Egum, aquele que nós arrumamos na nossa casa. E nós chegamos diante daquele Ojubó, daquele assentamento, e fazemos um determinado pedido, um pedido para o bem nosso, da nossa família, de um ente querido, e que pode gerar no mal para outrem, normalmente para um inimigo nosso, alguém que quer nos destruir. Então isso aqui é uma sequência normal. Na medida em que eu peço o bem para mim, com certeza isso vai implicar no pedido também de um mal para alguém, porque haverá sempre alguém querendo destruir, prejudicar a vida de outrem. Isso é sintomático, isso é pacífico, isso é um fato. Muito bem. E quando eu chego diante desse fetiche de um Exu coroado, né? O que é um Exu coroado? Então nós temos lá quais são os Exus coroados. Então nós vamos aos Exus das 7 falanges comandantes em chefes. Nós temos Exu Tiriri, nós temos Marabô, Exu Caveira, né? Nós temos Exu Viludo, nós temos Exu dos Rios, nós temos Tranca-Rua e Exu Tiriri. Não é isso? Tá, eu falei, né?
Então nós temos esses são os 7 Exus comandantes em chefes, que nós chamamos de Exu coroado. Claro que temos uma sumidade, uma enormidade de Exus coroados que vem nessa falange desses 7. Então, por exemplo, nós temos Exu Tiriri, que vem ali na coroa da mãe Rose. Temos um Exu Tiriri que vem na coroa de fulano, cicrano e beltrano. Aquele é um Exu coroado. Então, quando nós pedimos, né, a um Exu coroado para que faça um determinado feitiço, porque dentro da nossa religião nós temos o hábito, né, temos que ter o hábito de que tudo dentro da nossa religião é feitiço. Até o ato de acender uma vela é um feitiço, é um ato de magia. É um ato de magia. Portanto, por conseguinte, é um feitiço. Tudo. Eu já falei aqui ou em outros programas que na nossa vida, tudo na nossa vida é um ato de magia. Tudo que nós realizamos é um ato de magia, é um ato de feitiço. Muito bem. Então, nós pedimos a um Exu coroado para que compila, para que obrigue, para que direcione alguém, por exemplo, à embriaguez, à loucura, né, ao ridículo, geralmente alguém que quer, né? Direcionamos Exu para que compila, para que obrigue alguém que fique surdo, fique mudo, fique cego. Não é verdade? Fica impotente sexualmente, o cara que está querendo dar em cima da mulher dele, né, da filha dele. Então ele vai a Exu e pede, ensurdeça esse homem, emudeça-o, torne-o frio sexualmente. Exu vai lá e faz, né? Ou qualquer outra desgraça para aquela pessoa que está tentando prejudicar. Então, desse tópico aqui, o que a gente vai estar abordando, né? Então, quem é que faz esse Exu? Exu coroado é um Exu de trono, ele tem uma coroa. Então, será ele quem irá fazer esse trabalho? Vamos estar discutindo isso. É óbvio que não, que Exu coroado ele não vai botar a mão na massa, não vai pôr a mão na massa. Por quê? Porque ele tem as suas falanges. Ele tem as suas falanges, que nós chamamos, essa falange se subdivide em Exus batizados, tá? E não batizados. Então, se nós temos Exus batizados e não batizados, mas que já foram elevados à condição de Exu. E temos também aqueles encarregados daquele trabalho pesado, que são os quiumbas. Que são os chamados obsessores. Todos esses trabalham sob o comando desses que nós chamamos de Exu coroado. Então, nós vamos estar dissecando também essa situação aqui do Exu coroado em relação ao trabalho de magia. Claro que nós nunca vamos chegar diante de um ojubó, diante de um feitiço, nós não vamos. Claro que existem uma centena de milhares de Exus que estão na categoria de batizados, mas nós temos que descobrir, aqui é que está o pomo da questão, digamos assim, o pomo da discórdia. Nós temos que saber se um determinado Exu, se ele é batizado. E se aquele Exu, sendo batizado, se ele está na linha de qual Exu de falange. Nós temos 7 Exus de falange. Por quê? Nós temos que fazer um pedido duplo ao comandante em chefe daquele Exu batizado, tá? E ao Exu batizado. Vocês deram para entender? Por quê? Sob pena, porque muitas das vezes não. Normalmente o Exu batizado ele ainda não tem o poder necessário de fazer acontecer alguma coisa no mundo material. Se não houver a ingerência de quem? Do Exu coroado. Para que vocês tenham uma ideia, né? Eu até vou antecipar alguma coisa. Então, numa conferência que eu fiz lá em São Paulo, eu lembro que eu questionei muito essa situação. Eu vou recordar a vocês, quem viu aquele filme Ghost, O Outro Lado da Vida, se recorda que aquele jovem que foi assassinado, então ele procurando justiça, né? Ele se deparou com um espírito no metrô de Nova York, né? Vocês talvez se recordem. E ele então se aproximou desse espírito e ele observou
que o espírito, esse outro espírito, ele observou esse espírito empurrando uma pessoa na linha do trem. E ele, digamos assim, o mocinho do filme, ele não conseguia, né? Ele não tinha força, ele não tinha capacidade de provocar alguma mudança no mundo material. Então ele se aproximou daquele espírito e foi aprender com ele o que? Técnicas, né, de evolução. E se vocês observarem bem o filme, ele começou a aprender a deslocar uma tampinha de garrafa. Gente, aquilo ali, quem fez aquele filme se baseou essencialmente na cultura afro. Porque é justamente na cultura afro em que nós vamos nos deparar com determinados espíritos que têm a capacidade da modificação de alguma coisa no mundo exterior. Então, quais os Exus que têm capacidade da modificação no mundo exterior? São os Exus coroados, né, e alguns batizados. Ou seja, o Exu coroado, ele tem a capacidade, ele tem o poder da transformação, do envoltamento. Ele se transforma no homem, ele se transforma na mulher. Ele causa o deslocamento de objetos na face da terra, na sua casa. Ele empurra alguém para não ser atropelado. Quando o feitiço é para alguém ser atropelado, não vai ser ele que vai fazer. São chamados obsessores, são os quiumbas que recebem partícula daquele poder para fazer aquilo. Porque aquele indivíduo é um inimigo que precisa ser atropelado, precisa ser destruído. Ele precisa ser conduzido ao evento morte. Então o Exu coroado fornece partículas deste poder àquele quiumba, porque o quiumba é o obsessor, é que leva o homem à desgraça. Mas não de forma voluntária. É como eu já disse aqui anteriormente, ele é levado pela força do homem, que aciona outras forças universais para ativar o quiumba. Então, quem fez aquele filme se baseou justamente nessa prática existente dentro do culto afro. Então é somente o Exu coroado, e alguns batizados é que tem esse poder. Ele se transforma, né? Quando seus filhos, seus protegidos estão em perigo, dependendo da situação, ele se transforma. O Exu coroado tem capacidade de dirigir um carro e de fazer outras e outras tarefas que muita gente não imagina. Porque ele tem aquele poder do deslocamento, digamos, o poder da transformação material no nosso mundo exterior. São os únicos que têm. Já o quiumba não. Essa é a diferença. O quiumba, vocês imaginem se o quiumba tivesse... eu não digo esse poder, mas partículas desse poder. Vocês imaginem o quanto seria a humanidade perturbada espiritualmente falando. O quiumba, ele age normalmente através da mente da pessoa. Ele leva a pessoa à embriaguez, leva a pessoa ao ridículo, à sexualidade exacerbada, mas ele não empurra, ele não tem o poder da transformação material, mas ele leva, ele condiciona, ele age através da mente, ele age através do pensamento, ele absorve as energias vitais daquela pessoa. Então por isso é que ele se torna perigoso, então por isso é que ele é um instrumento de trabalho na mão do Exu coroado e na mão do Exu batizado. Mas ele não tem aquela capacidade, digamos assim, a menos que ele receba partícula, como eu disse, partícula do poder do Exu coroado para empurrar alguém debaixo de um ônibus, debaixo de um trem, para levar alguém a matar, né? Assaltar um banco, enfim, é sempre através da ingerência de um quiumba. Essa é a diferença entre o Exu coroado, batizado, e o quiumba. Porque o quiumba é o que a gente chama, espiritualmente falando, de mal necessário.